Olá pessoal, estou novamente aqui para bater aquele papo, o assunto. No vídeo passado falamos sobre o alcoolismo e já está confirmado que é uma doença mesmo, como outra qualquer. Então, hoje nós vamos dar uma dica através da minha experiência, do meu testemunho, juntamente com o amor de Deus. Eu posso ajudar o alcoólatra, a pessoa que está aí envolvida com droga, a família. Uma dica de experiência vivida, sofrida, escravizada, consumida mesmo, mas graças a Deus eu superei. Mas foi assim uma força-tarefa, todos contribuindo com seu apoio. Como ajudar um alcoólatra? É difícil, sim, mas não é impossível. Sempre o amor vence todas as barreiras. A pessoa que entra nessa dependência, nesse vício, começa com sintoma agudo, quer dizer, o início. Hoje, nós estamos vivendo isso. Essa geração que está aí presente, essa tecnologia de grande avanço, sabendo usar, é importante, que eu estou fazendo uso dela. Se não souber, é uma droga terrível também. Então hoje, muito consumismo. As mulheres estão bebendo muito mais do que os homens. Em pesquisa já foi confirmado isso. Criança não tem idade, faixa etária. Todos estão envolvidos. O mundo está assustador. Está a liberdade total. E essa droga, ela é lícita. Todos sabemos que o álcool, qualquer lugar você vai, distribuidora, bar, lanchonetes, etc. Você consegue. E aí vem subaguda, depois crônica, que é a dependência, é o último estágio. Então, como ajudar esse alcoólatra? Uma pessoa que um bebedor excessivo, ele se torna agressivo, principalmente quando a pessoa vem perguntar, vem fazer uma repreensão sem conhecimento, principalmente ele é agressivo dentro do lar, com a esposa, com os filhos. Ele não aceita, ele não admite que é um alcoólatra, ele não admite essa doença. Então, essa dica para você, mãe, para você, esposa, para você que está passando por esse problema. Procure compreender, entender, se colocar no lugar dele e oferecer sempre duas coisas. É difícil. Procure um grupo de apoio. Dentro do seu bairro você pode fazer um grupo. Na sua comunidade, na sua igreja, sempre tem pessoas que já se libertaram da bebida. E não tem uma pessoa melhor para conversar com essas pessoas que estão nessa situação de risco. É alguém que já passou, como eu, com essa linguagem, conhece todas as escaídas. E assim, conquista a confiança, ele vai se abrir. Aí começa o início de uma recuperação. Recuperação, o que é? Nunca fala internação para um alcoólatra. Falava para mim ou para qualquer pessoa, a primeira resposta que ele vai dar para você: vai internar sua mãe, internar seu pai, eu não estou doente, eu não estou louco. Essa sim, ele é agressivo porque não admite. Ele sabe que ele tem esse problema, ele sabe, todos sabemos, mas ele foi cair numa armadilha. E ninguém quer se tornar um dependente, quer se tornar um alcoólatra. Porque eu falei, a euforia hoje é demais, prazer, uma decepção, e envolve um conjunto de fatores. Desempregado, então ele não tem uma fuga. A fuga dele é as amizades. Que esse tipo de amizade você já sabe o que eu estou dizendo. Vamos pescar, vamos bater um futebol, isso, aquilo, depois do vamos ver, e começa o início, e de repente a hora que vai estar numa terrível prisão. Aí como sair? Se eu fui lá no fundo do poço, sempre eu digo, eu posso ensinar a saída também para essas pessoas. Então, primeiro passo, você procurar um apoio, seja com profissionais, se tiver AA na sua cidade, alcoólatras, anônimos, você frequentar, procurar ajuda, orientar. E assim, ela aceitando essa recuperação, lá dentro da casa de recuperação,
quando eu entrei, eu achava que o meu problema era um dos piores. Mas lá quando eu via esse convívio, que todo mundo estava no mesmo barco. Tinha pessoas importantes lá. Tinha gerente de posto, de gasolina, se tratando com família. Tinha pessoas que trabalhavam na CPFL. Então, assim, na época que eu passei por lá, antes de mim, tinha até médico que era alcoólatra. E lá dentro, o convívio, a linguagem é a mesma. Então, mesmo você estando nessa situação, você precisa, primeiramente, entender esse problema. E lá o diretor da casa de operação, na minha época, foi um alcoólatra, um sargento aposentado. Então, você veja, pessoas que sabiam como conduzir os outros à libertação. Mas o ponto importante, lá é um período que você fica para desintoxicar, é um processo, uma terapia ocupacional, nada forçado, trabalho, lá era a palavra, não tinha vínculo nenhum religioso, falava em Deus, mas não discriminando crença de ninguém, nós estudavam a palavra, e assim que você vai ter um resultado. Mas o problema, sempre lhes dizia com a família, muitas visitas, muitos esperavam a visita dos familiares, por causa era muita decepção. Então não aceitavam. Então o preparo precisa ser trabalhado com o dependente e com a família. O acolhimento, o retorno, o convívio do lar com a família, o convívio para a sociedade. Isso é muito importante, senão pode ser fatal. Ele sai de lá transformado exteriormente. Exteriormente ele está bonito, né? Engordou, olha a afeição. Falavam assim de mim, mas a minha transformação estava interior. Eu já busquei essa busca interior, essa transformação. Encontrei esse caminho, essa fonte. E assim é o sucesso. A família precisa estar atenta. Muitos levam filhos dependentes, químicos, entregam numa clínica e quer depois transformado. É impossível. Precisa compreender, precisa estar junto e dando apoio, principalmente o retorno dessas pessoas. Então essa dica é muito importante. Nunca é uma doença, pode ter uma recaída, um simples olhar com desfeita dessa pessoa, desse dependente, ele pode tomar uma decisão e pode aí estaca zero. E o problema do alcoólatra é aquilo que nós sempre diga, né? Evitar o primeiro gole. Se tomar o primeiro gole, ele vai despertar o leão adormecido dentro dele. Aí não sabe como virar. A resposta é terrível. Uma pessoa que retorna novamente ao convívio do vício. Mas muitas vezes eu tenho, já na minha experiência, convivido, principalmente quando alguém retorna, sempre tem um problema com a família que não está despreparada. Não é que a família não quer apoiar, mas não tem um equilíbrio, não tem uma experiência, não foi preparada. As pessoas pensam só, não, ele tem que mudar a vida dele. Ele tem que pegar um rumo na vida. Não é bem assim. Então você está debilitado numa doença, seja uma cirurgia que você passou por uma cirurgia, aí você volta, você tem os tratamentos hospitalar, aí tem um repouso no seu lar, não é assim? As pessoas não tratam? É a mesma coisa, é um tempo e o caminho sempre direcionar no caminho de Deus. Não importa onde você vai buscar, na sua comunidade, na sua igreja, onde sua mãe frequenta, sua esposa, ou parente, ou convite de amigo, vai e busque. E a palavra eu sempre venho dizendo, a palavra que vai te alimentar, que vai te sustentar, não precisa você querer entender, conhecer. Você abrindo ela, é Deus falando com você. Foi assim que começou comigo. Mas todos precisam compreender depois a decisão. Eu tomei uma decisão, vou seguir esse caminho.
Graças a Deus, meus irmãos, minha mãe me incentivaram, nunca foi ao contrário. E até hoje, mais de 20 anos, estou aqui, ó, perfeito, falando na simplicidade, sem destaque nenhum, sem querer me promover, porque eu sei o que passa a família, o que sofre a família de uma pessoa dependente e principalmente essa pessoa que está sofrendo com essa dependência do álcool ou drogas. Então essa dica, como ajudar um alcoólatra, requer muito amor, muita paciência, compreender para que tenha junto um sucesso total, um progresso, para que todos possam se beneficiar depois. Mas o importante, o amor supera todas as coisas. Ok? Agradeço pela sua atenção e fique com Deus. Deus abençoe todos vocês e procure compreender o outro, se colocar no lugar do outro, que assim, a vida que vence, e essa vida está dentro de cada um de nós, é o próprio Cristo ressurreto. Ele está interiormente. Descubra isso. Mergulhe dentro de você, comece a fazer uma investigação dentro de você que você vai encontrar. E mais adiante, mais um vídeo, vou dar essa dica para você encontrar e reencontrar o que está mais profundo dentro de você. Aí você vai ter uma vida saudável, agradável perante todas as pessoas, um relacionamento, um convívio social, profissional, espiritual. Ok? Um abraço.